meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula bastante pontual, na verdade uma aula aí que vem subsidiar outras aulas, em especial o assunto PRONAF, e não só o PRONAF, mas todo o assunto que trata de agricultura familiar. Então, esta lei, a Lei 11.326 de 2006, tá? É uma legislação específica, vem comigo, olha só, que vai tratar de quê? Estabelece as diretrizes para a formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Ou seja, por exemplo, se você for estar estudando o assunto PRONAF, é de extrema importância você saber quais são essas diretrizes. Por quê, professor? Porque o artigo 3º dessa lei é importante demais, porque o artigo 3º vai definir o público-alvo, tá certo? O público-alvo das políticas públicas em relação à agricultura familiar. Pode ter certeza, potencial questão de prova, né? Vem comigo, vamos lá, né? Artigo 1º. Esta lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, né? Então, agricultura familiar e empreendimentos, ou seja, a administração pública, o Estado, né, o Poder Executivo, ele vai oferecer linhas de crédito para fomentar o quê? A agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, né? Vem comigo, artigo 2º. A formulação e gestão e execução da Política Nacional de Agricultura Familiar e empreendimentos rurais, empreendimentos familiares rurais, serão articulados em todas as fases de sua formulação e implementação com a política agrícola na forma da lei, com as políticas voltadas para a reforma agrária. Então, todo e qualquer assunto que diz respeito à reforma agrária, essa lei é importante, né? Professor, e agora? Agora é o artigo 3º, né? O artigo 3º, o artigo 4º são os principais artigos da lei, porque aqui vai definir qual é o público-alvo. Vem comigo, né? Para efeitos desta lei, preste atenção, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural. Ou seja, professor, quem é o agricultor familiar? O agricultor familiar serão todos aqueles, tá certo, que atenderem os 4 requisitos, né? Professor, por que está em vermelho? Porque o parágrafo 2º deste artigo vai ampliar. Ele vai ampliar o objeto, o foco dessa política pública. Então, tem que saber. Então, vem comigo, né? Vamos lá. Quais são os requisitos, né? Aquele que pratica atividades no meio rural, olha aí, amarelinho, né? Possibilidade aí do examinador trocar a palavrinha meio rural e colocar meio urbano ou rural urbano, é apenas para o meio rural, campo, né? Atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos, né? Ou seja, professor, o que é considerado, então, agricultor familiar e empreendedor familiar rural? Primeiro requisito, o campeão de todos, aquele que costuma cair em quase todas as provas, né? Ou seja, aqui é o quê? Agricultor familiar. Quando nós falamos de agricultor familiar, nós estamos enxergando o quê? Aquele microprodutor familiar. Essa aqui não é uma política pública para os grandes agricultores, gigantescos, megas, nem os médios e grandes agricultores, mas para o micro. Ou seja, quem são eles? Vai definir o quê? A área, a terra, né? Não detenha, olha só, não detenha. Outra informação importante, simultaneamente. Então, nós temos aqui 4 requisitos, tá? Que vai traçar todo o modelo mental dessa política pública, o público-alvo dessa, como vou dizer assim, dessa política pública. Ó. Então, simultaneamente, é obrigado ter os 4 requisitos. Primeiro requisito, o tamanho da terra. Não detenha. A qualquer título, olha só, a qualquer título, né? A qualquer título, né? A área maior do que 4 módulos fiscais, né? Então aí, né? Não pode ter uma área maior do que 4 módulos fiscais, né? Professor, tudo bem, mas qual que é o tamanho da terra? Aí eu vou dizer para vocês, depende. Professor, depende do quê? Do tamanho do módulo fiscal. Cada município da nossa República Federativa do Brasil tem uma classificação do tamanho do módulo fiscal, tá?
que pode ter, varia aí de vários tamanhos. Fiz uma breve pesquisa e encontrei município, por exemplo, que cada módulo fiscal é de 5 hectares. E encontrei município, por exemplo, que cada módulo fiscal é 30, 40 hectares, então depende muito, tá? Então o tamanho do módulo fiscal não é padronizado para o Brasil todo, é específico para cada município. Por quê, professor? Porque o legislador assim quis. Ele quis o quê? Atender às especificidades e à situação de cada município, né? Tem município que um módulo fiscal 5 hectares, né? É um município pequeno, né? Outro 30, né? Então depende da característica de cada município. Bacana? Mas o que você tem que saber para a prova? Que ele não pode ter uma área maior do que 4 módulos fiscais. Se tiver, ele não estará sujeito o quê? A essa política, né? Claro que nós temos aqui 2 exceções que a gente vai falar no decorrer da aula. Segundo requisito, vem comigo. Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas e do seu estabelecimento ou empreendimento, né? Então vem comigo, gente. Olha só, nós queremos o quê? Agricultor familiar, empreendedor familiar rural, ou seja, né? Pessoas, né? Que envolve a família que sobrevivem da terra. Então por isso que ele coloca, utilize predominantemente, né? Olha aí, predominantemente. Esse predominantemente não foi colocado aí por acaso, né? Como já estudei essa legislação, é permitido, por exemplo, né, em determinadas situações, o quê? A contratação de terceiros para ajudar na agricultura familiar. Então existe um parâmetro, mas tá, isso aqui é o quê? Isso aqui são as políticas, né? Então essas políticas aqui, ela dá o quê? Traços gerais, né? Então vai ter uma outra norma, normalmente aí normas aí de órgãos específicos que vai definir o que pode ser contratado de terceiro. Mas o que a lei diz? Ó, predominantemente. E esse predominantemente não significa que é 100% mão de obra familiar. Permite o quê? A contratação de acordo com aquilo que dispuser o regulamento nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Claro que tem que ser predominantemente, senão não é agricultura nem empreendedor familiar rural, né? Terceiro requisito, gente, vem comigo aqui, né? Terceiro requisito significa dizer o seguinte, né? Professor, por que essa política? Cara, porque essa política, porque o governo brasileiro, claro, isso com a intenção até de manter as pessoas no campo, né? A nossa natureza do Brasil aí, a econômica, nós temos uma vocação agrícola muito grande, é do que de manter as pessoas no campo e dar condições às pessoas sobreviverem e, claro, e produzirem também, né? Então, o que acontece também? Então, teve essa política. Professor, quais são os benefícios em relação a isso? Assista a nossa aula do Pronaf que você vai ver. Eles vão ter o quê? Linhas de crédito específicas com o quê? Com juros altamente subsidiados pelo governo, ou seja, taxa de juros menores do que praticada no mercado. Agora, é claro, né, que para ter direito, né, a essa taxa aqui, ele vai ter que ter uma renda, né, uma renda máxima, percentual mínimo. Ó. Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas de seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo, e essa renda mínima familiar, há uma variação aí permanente, por isso que na lei não colocou, ou seja, o Poder Executivo que vai definir qual o valor dessa renda. Por isso que eu digo, assistam a aula do Pronaf que completa essa lei, né? Vem comigo. Dirija o seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família, né? Ou seja, se é uma agricultura familiar ou um empreendimento familiar, a própria família deverá gerenciar e ser responsável. Bacana? Questão muito importante, então, para ser público da agricultura familiar e o empreendedor, nós temos esses 4 requisitos. Bacana? Vem comigo, né? Parágrafo 1º, né? Parágrafo 1º já é uma exceção, né? É uma exceção aos 4 módulos rurais. Esta lei, com o parágrafo 1º, a gente vai ver também o outro artigo parágrafo específico, possibilita que o agricultor familiar ou empreendedor rural familiar, ele possa se organizar coletivamente. O disposto no inciso 1. O que trata o inciso 1?
O inciso 1 trata daqueles 4 módulos fiscais, no mínimo, né? É um mínimo para ser objeto dessa política pública. Deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade. Hoje o cooperativismo, né, é muito importante, né, condomínio rural. Então ele fala o seguinte: não vai se aplicar, não será 4, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 5 módulos fiscais, né? Então você tem um condomínio aqui, né? Olha aí, né? Você tem um condomínio aqui, tá? Aí, né? Com formado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Pode? Só que cada uma, olha só, fração ideal, não pode ultrapassar 4 módulos rurais, né? Por que isso, professor? Porque a união faz a força. Bacana? Então, é permitido ele se organizar coletivamente. Professor, o parágrafo 2º, importante. Por quê? Porque o parágrafo 2º, ele vai ampliar o conceito de agricultor familiar. Muito importante, principalmente para quem estuda o PRONAF, vai entender. Também são beneficiários desta lei, ou seja, está ampliando aí os beneficiários da política nacional aí da agricultura familiar. Primeiro, silvicultores. Professor, o que é o silvicultor? É aquele que vive da floresta. Então, silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos que trata o caput deste artigo, os 4 requisitos, né? Cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes. Então, isso é o silvicultor, também está sujeito a essa política, né? E é um dos grandes instrumentos da política da agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, é o PRONAF, né? Segundo, aquicultores, né? Aquicultores vem do quê? De água, né? Que atendam simultaneamente a todos os requisitos que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total até 2 hectares ou ocupem 500 metros cúbicos, né, de água quando a exploração se efetivar em tanques-rede, né? Professor, e aí? Cara, cabeça de examinador, ele pode trocar aqui o aquicultores com os silvicultores e colocar o conceito e falar para você fazer um julgamento, né? Vamos lá, terceiro beneficiário desta lei, extrativistas, né? Vem comigo, né? Extrativistas, né? São aqueles que vão exercer atividades no meio rural, né? Vem comigo. Que atendam simultaneamente os requisitos previstos no inciso 2, 3 e 4. Professor, o que faltou aqui? O inciso 1, né? O inciso 1, que são dos 4 módulos rurais. Normalmente o extrativista, ele precisa de quê? De grandes propriedades de terra para explorar, né? Então, por isso que o examinador o legislador retirou. Esse aqui é o primeiro dos 3 casos de exceção dos 4 módulos rurais, que é um requisito importantíssimo, né? E exerçam essas atividades artesanalmente, não pode ser industrializado, no meio rural, excluídos os garimpeiros e os faiscadores, né? Faiscadores, né? Faiscadores eu procurei na internet, é aquele cara que também que procura faíscas de ouro, né? Ou seja, meio assemelhado aí ao garimpeiro. Bacana? Então, esses aqui são os extrativistas. Outro, né? Outro público aí, os pescadores, né? Que atendam simultaneamente os requisitos dos incisos 1, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 do caput desse artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente, gente, artesanalmente, né? Então, isso aqui vai ser uma política para o pequeno, para o micro, né? Claro, vai ter juros subsidiados nessa política, para fomentar essa política, né? Povos indígenas, né? É a sexta opção aí, o sexto público-alvo da política, que atendam simultaneamente os requisitos dos itens 2, 3 e 4. Professor, por que 2, 3 e 4, né? Porque o seguinte, os povos indígenas, né, eles têm o quê? Grandes áreas de terra, dada aí a sua tradição, fator histórico aí, cultural dos povos indígenas, né? Se tem povos indígenas, nós temos também os quilombolas, né? Integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente os incisos 2, 3 e 4, ou seja, fora dos 4 módulos rurais, atenção, quilombos
indígenas e extrativistas. São as 3 exceções que estão desobrigados a atender o quê? Os 4 módulos rurais. Importante esse assunto, cara, muito importante esse assunto. Vem comigo. Parágrafo 3º, né? Então, o parágrafo 3º, ele vai atribuir o quê? Ao Conselho Monetário Nacional para ditar o que? As condições desse financiamento, né? Então, vem comigo. O Conselho Monetário Nacional pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares e de forma complementar às especificidades dos seus dirigentes e segmentos. Puxa, professor, então significa dizer que o senhor vai gravar a aula específica de Pronaf. Claro que vou gravar a aula específica de Pronaf, né? Muito importante isso, porque o programa do Pronaf, ele vem com a intenção aí, um dos objetivos principais é o quê? Fazer acontecer essa política, né? Então, para o professor Luiz Antônio de Carvalho, para preparar a aula de Pronaf, já estou antecipando a próxima aula, é o seguinte: eu utilizei como base principal para os nossos estudos o que? O site do Banco Central. O Banco Central que publica o quê? Tem a obrigação de secretariar as decisões do Conselho Monetário Nacional. Então, por isso que nós temos que estudar lá o site do Banco Central, né? Assunto esse bastante cobrado em conhecimentos bancários, né? Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda dessas classes de agricultores. Bacana, tranquilo, né? Vamos lá. O artigo 4º, também muito importante, por quê? Porque todo examinador gosta de saber de princípios, né? Esta lei aqui, ela define o quê? Ela define a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Qual que é o público desta política? Eu já passei para vocês, né? São todos aqueles que atendem lá o que? Aqueles 4 requisitos, né? Além dos 4 requisitos, nós temos 6 pessoas beneficiadas. Pescadores, não é isso? Extrativistas, povos indígenas, né? Quilombolas. Aí nós temos aí todo aquele público-alvo do artigo 3º, parágrafo 2º. Então, além disso, do público-alvo, quais são os princípios? Primeiro, princípio da descentralização, ou seja, quer que aconteça lá no município, né? Então nós temos hoje aí alguns bancos aí operadores do Pronaf, por exemplo, que estão localizados aí em centenas de municípios do Brasil todo, através do Banco do Brasil, através do BASA, através do Banco do Nordeste e assim por diante, né? Vem comigo. Sustentabilidade ambiental, social e econômica, ou seja, todos os projetos financiados por essa política aqui devem ter sustentabilidade ambiental. Para quê? Para não o quê? Prejudicar o meio ambiente, que é objeto de tudo. A agricultura familiar está intimamente ligada ao meio ambiente, social e econômica, né? Então, esse aqui é o 2º princípio. 3º princípio, equidade. Equidade, né? Igualdade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia. Nós vamos ver aí, tá, que nós temos aí, de acordo com o Pronaf, diversos aí, né, linhas de financiamento gênero. Por exemplo, tem o Pronaf Mulher, né? Pronaf Mulher específico para atender esse princípio aqui do artigo 4º, né? Vem comigo. Participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Então tá aí para a galera. Então ele quer o quê? Que o próprio agricultor ajude, tenha contribuição, participe da formulação, da implementação dessa política nacional. Para isso tem conselhos constituídos aí com assento garantido aí aos representantes dos agricultores familiares, né? Vamos lá. Artigo 5º, né? Outro artigo importante, porque este artigo importante ele vai definir a área de atuação, né? A área de atuação desses programas aí da política. Né? Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações de forma a compatibilizar com as seguintes áreas, né? Primeira área, crédito e fundo de aval, né? Ou seja, garantia, né? Então temos lá
nós temos uma linha específica para isso. Infraestrutura e serviços, né? Então, pode financiar infraestrutura, compra de maquinários, por exemplo, serviços, né? Contratação de serviços especializados, assistência técnica e extensão rural, pesquisa, comercialização, ajuda na comercialização, seguro, habitação, né? Legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária, cooperativismo e associativismo, educação, participação, capacitação e profissionalização, negócios e serviços rurais e não agrícolas e, finalmente, agroindustrialização dos seus produtos. Então, são todas as áreas de atuação da política nacional. Bacana? Então, esse é o recado que eu passei para vocês. Uma aula curta aí de 25 minutos aí no máximo aí. Você tem com certeza pode cair uma questão de prova, e isso aqui ajuda bastante também na aula do Pronaf. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for necessário, a sua publicação, a aplicação, e esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto, nós terminamos aí esta lei específica, né? E aqui, né, John Rockefeller, né? Um grande empresário do início do século passado aí, americano, né? O que ele diz? Olha com esse cara, a sacada dele, né? Uma amizade criada dos negócios, uma amizade criada dos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Olha aí, cara, o cara que falou isso, o cara que pensou isso sabe muita coisa, né? A amizade criada, negócios criados na amizade, não vai dar certo. Não vai dar certo, então é melhor você cultivar o quê? Aquelas amizades que foram criadas no negócio, né? Tudo bem? Forte abraço, tchau, tchau, fique com Deus.